Buenas, meus amigos, de mate listo e de volta, e cumprindo a meta, um vídeo por semana, desde que a gente se comprometeu a não mais desafiar aquele inimigo que a gente não pode vencer, o tempo. E desta forma, chegamos ao 22º vídeo da série Sistemas de Produção Agrícola em Terras Baixas, com o foco em integração lavoura-pecuária, e a nossa meta, nosso objetivo principal no vídeo de hoje, é avançarmos mais um passo naquela questão da mediação do conflito entre o proprietário, o arrendatário, entre o pecuarista e o lavoureiro. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de chamar a atenção, lembrar, na verdade, aquela questão, aquela pergunta que nós deixamos no ar no vídeo passado, sobre o que seria mais fácil ou menos difícil a gente mudar o manejo, adaptar o sistema de produção, ou mudarmos de parceiro, mudarmos aquele arrendatário que às vezes está por anos conosco, já conhece todas as dificuldades e as facilidades, os potenciais e as deficiências de cada quarteirão, de cada lavoura dentro da nossa propriedade, e que a gente inclusive pode usar a nosso favor a experiência, esta experiência específica dele, para facilitar com que a gente adeque o sistema e parta para uma integração. Então, antes de mais nada, como de costume, eu vou fazer uma pausita aqui para acomodar o mate e organizar as ideias, mas eu já queria de antemão responder a pergunta que abre, que é a capa do vídeo, que é o título do vídeo de hoje, que é quem vai pagar esta conta. Enquanto a gente teimar em continuar com essa queda de braço, com certeza quem vai pagar a conta é a produtividade e o negócio de vocês. Bueno, e sendo mais específico em relação a essa questão da pergunta do título do vídeo, vamos raciocinar da seguinte maneira. Vencida a primeira barreira, minimizado o primeiro atrito. Digamos que tanto o proprietário quanto o arrendatário chegaram à conclusão de que, de fato, o sistema tem que ser integrado, tem que partir para uma integração que, no mínimo, tem que ter uma cobertura de inverno para começar o processo. Pegando o gancho do vídeo passado, quem não assistiu é de extrema importância para que entenda a linha de raciocínio que a gente vai fazer agora. Aqui o linkzinho, vamos deixar aí, dá uma conferida lá e a gente segue daqui para diante, senão vai ficar alguma coisa meio pendente aí, não vai entender. Então, digamos que foi aquela questão filosófica que a gente comentou no vídeo passado, que a gente conseguiu comprar a ideia de que o sistema integrado é o caminho. Então a gente venceu o primeiro atrito. Já em seguidinha surge outro. Com quem vai ficar a conta dessa cobertura de inverno, ou desta forrageira? Se ela vai ser fertilizada ou não. Aí vai se colocar adubo também na pastagem ou tão somente uma cobertura de inverno. Então começa a gente mal dar um passo e já encontra outra barreira para de novo. E a tendência é que recomece um atrito neste ponto. Uma coisa que tem que ficar bastante clara. O proprietário tem que se dar conta que o bem maior, que a terra, que é dele, permanece. Os arrendatários passam. A terra permanece. Então, da mesma forma que os arrendatários têm que se dar conta que é muito melhor arrendar uma área onde constantemente está se cuidando do potencial produtivo e mantendo este potencial, podendo inclusive aumentá-lo, do que pegar áreas onde não tem a mínima intenção, não se tem a mínima intenção de fazer um sistema de produção integrado e que, inevitavelmente, o potencial produtivo e a infestação das áreas vai ficando cada vez pior. Então vai se colhendo menos e se gastando mais. Geralmente essa conta fica para a lavoura, mas neste caso para a lavoura de carne. Lembram daquele conceito que a gente definiu nos vídeos anteriores, da questão que no inverno a nossa lavoura não é de grão, ela é de carne? Pois bem, essa conta geralmente fica, pela lógica, para quem vai explorar através da pecuária essa fase do inverno. Mas aí é que está o grande impasse desse nosso primeiro momento, nessa linha de raciocínio que a gente está montando, que neste caso ainda não tem a pecuária. Nós estamos apenas iniciando um processo, colocando alguma cobertura de inverno para beneficiar o sistema como um todo. Então ainda não vai ter uma atividade que vai explorar esta questão especificamente, e sim está se pensando na sustentabilidade da terra, da propriedade, do negócio como um todo. Ou seja, ambos vão ganhar.
Então, pela lógica, o mais correto seria, neste caso, se fazer uma parceria, onde o proprietário fica com uma parte da conta e o arrendatário com outra. Pode ser o proprietário entrar com os insumos e o arrendatário com a operação, o maquinário e a mão de obra. Mas é de extrema importância que se comece o processo. E uma coisa que eu quero suplicar, de certa forma, até para quem é proprietário nesse caso, que caso não consigam entrar num acordo num primeiro momento, de já iniciar através de uma parceria, banquem o insumo, banquem a operação, mas comecem este processo. Isso, inclusive, é a questão de dar exemplo, porque desta forma mostra para o parceiro, mostra para o arrendatário que vocês de fato estão comprometidos com a causa, comprometidos com a própria terra, pois se o próprio dono não tiver nem aí, imagina quem está simplesmente de passagem, tão somente de passagem pela propriedade. Então essa questão é fundamental. Tá? Se esse atrito for tão severo, tão difícil de resolver que ou alguém cede ou não vão sair deste impasse, eu suplico que o proprietário, nesse caso, tome as rédeas e inicie o processo por conta. Porque isso, inclusive, pode passar, às vezes necessita da pessoa, do lavoureiro, vamos pensar neste caso, dando este exemplo específico, que o lavoureiro precisa, para abraçar a causa, se convencer que aquilo realmente vai dar resposta, e para que isso ocorra, para que consiga se convencer, a gente vai precisar comparar alguma coisa, ou seja, vai ter que ter dois sistemas lado a lado para que seja possível fazer essa comparação e ele comece a acreditar e a partir daí entrar num processo de parceria. Também pode ser assim. Às vezes é o primeiro passo, a grande questão é essa, a gente precisa sair do lugar. Tá? E isso a gente tem relatos de casos, inclusive dos negócios terem mudado depois, pensando em arrendamento de áreas de soja, onde o pecuarista, proprietário e pecuarista, que estava cobrando arrendamento no verão e o explorando com a pecuária fase de inverno, quando adequaram o sistema e ele realmente ficou integrado, já há relatos de caso de, inclusive, o proprietário não cobrar mais o arrendamento e simplesmente ficar por conta do lavoureiro. A fase de verão ele explora com lavoura, a fase de inverno ele entrega pós-colheita a área com a forrageira já estabelecida, já fertilizada, área drenada, enfim, a parte de manutenção e das operações da lavoura de carne ficam por conta dele também, e ele não paga mais arrendamento, trabalha desta forma. A pecuária tá remunerando tanto mais do que antes do sistema estar integrado, que consegue ganhar aquele arrendamento da parte do verão onde se abriu mão, acaba que o sistema como um todo se beneficiou tanto que ficou mais vantajoso economicamente trabalhar desta forma. Então vocês notem aonde pode chegar o negócio. Tá? Lógico, isso é apenas uma das maneiras, um dos relatos de caso aí que a gente pode ajudar vocês a raciocinar. Mas para encerrar o vídeo, que eu disse que ele ia ser bastante breve hoje, eu queria voltar naquela questão da possível troca do parceiro, trocar o arrendatário ou mexer no sistema, no manejo, enfim. Se for o caso, se não tiver remédio, troquem, mudem de arrendatário. Afinal de contas, como a gente já disse, eles passam. Agora a coisa mais importante que a gente tem que ter consciência e que não se pode mudar ou transferir é a responsabilidade em relação à terra de quem está momentaneamente de posse dela. Pois nós temos que nos dar conta que nós também vamos passar, mas a terra fica. Tá bem, pessoal? Esse era o recado final que eu queria deixar no vídeo de hoje para que a gente siga refletindo e veja a importância da integração dos sistemas e a responsabilidade que cada um de nós tem dentro deste processo de mudança e de garantia de sustentabilidade da terra, das propriedades e da cadeia produtiva de uma maneira geral. Um forte abraço e até a semana que vem.